Mudar de assunto agora, mas para um assunto igualmente importante para quem nos acompanha, nós vamos falar do Código Civil. Sabe que o Código Civil, Flávia, é o principal arcabouço de leis que regula as relações privadas no Brasil, né? Das CPFs com CNPJs. Aí temos casamento, família, herança. casamento, contratos, exato, herança, propriedade, sucessões, etc. Tudo isso está dentro do Código Civil. E reformar o Código Civil seria, na prática, mexer na forma como a gente vive, como a gente faz negócios, como a gente se relaciona no dia a dia, de forma geral. Então, nos dias 22 e 23 de setembro, aqui em Belo Horizonte, um congresso vai reunir especialistas de todo o país para discutir o que está em jogo nessa proposta de mudança que tramita e como ela pode afetar diretamente a vida de todos nós brasileiros. Para conversar sobre esse evento, sobre esse assunto, nós estamos na ponta da linha com o professor da Faculdade de Direito da Federal, Edgar Aldomar Marques Neto, que nos atende nessa tarde de sexta-feira muito gentilmente. Professor, seja bem-vindo aqui ao Deadline. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado a vocês pelo convite. Muito bem. Professor, o que motivou a realização desse evento, a organização desse evento aqui em Belo Horizonte, nesse momento de tramitação do projeto que tenta alterar o Código Civil, ou que pretende alterar o Código Civil brasileiro? Bem, Luiz, como você bem destacou, uma mudança de código é uma mudança das bases da vida em sociedade. Então, é preciso pensar e refletir como que essa mudança vai ser feita, quais são os impactos, fundamentos, riscos e quais são os caminhos possíveis. Então, desde que esse trabalho começou, na comissão preparatória e também no Congresso, diversos especialistas do país têm discutido os impactos dessa reforma. Então, além de outros eventos setoriais acontecendo por todo o Brasil, a gente vai ter oportunidade de sediar na UFMG agora, no mês de setembro, um evento com a organização conjunta da Faculdade de Direito, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais. Até para destacar que é importante esse diálogo multissetorial, não é só a academia, é o setor produtivo, são os setores de representação da sociedade que querem participar e avaliar e contribuir para o desenvolvimento de um projeto que traga benefícios para a sociedade e garanta o desenvolvimento do país. Esse Código Civil que está vigente hoje tem 20 e poucos anos, né, professor? Antes dele, o Código tinha quase 100 anos, né? Quase 100 anos, acho que 90 anos. O senhor acha que a velocidade que o código é adaptado atende às necessidades da vida cotidiana, da vida moderna? Olha, a lei sempre vai ter que ser revista, sempre vai ter que ser repensada. Mas o que acontece é que, pela própria definição do que trata um Código Civil, a gente tem uma expectativa no mundo inteiro que as mudanças do Código sejam mais lentas. O Código anterior brasileiro era de 1916 e foi substituído em 2002. Então agora a gente sai de um código que foi alterado depois de 80 anos e agora com uma alteração pouco mais de 20 anos depois. Mas o que é muito importante destacar também é que, quantitativamente, essa alteração que se faz agora, ainda que sob o nome de reforma, na verdade é um novo Código Civil, porque é muito mais coisa vai ser alterada se essa reforma for aprovada como está, a partir do texto vigente em 2002, do que a gente teve de alteração entre 1916 e 2002. Entendi. Professor, Flávia falando com o senhor, boa noite, seja bem-vindo aqui. Professor, o que a gente pode dizer que são pontos de atenção, pontos de risco dentro dessa nova reforma, né, do Código Civil, e o que vai ser mais destacado no congresso que vocês vão fazer no fim de setembro? Boa noite, Flávia. Bem, o que chama muita atenção nesse projeto são três aspectos que eu acho que são principais para a gente destacar. Por um lado, há uma mudança muito significativa do modo de legislar. O projeto ele propõe que se dê muito mais poder para o juiz definir qual a consequência de determinado comportamento depois que determinada situação já aconteceu. Ou seja, em vez de a gente definir com clareza e previamente o que pode acontecer e como reagir,
a gente corre o risco de ter uma definição, depois que já aconteceu, de qual seria a conduta possível, o que até acaba inviabilizando também um critério de previsibilidade, de ordenação, de prevenção, que é muito importante na dinâmica das relações sociais. Um outro aspecto, talvez seja mais interessante ou mais grave dessa operação, é a mudança do modelo de responsabilidade civil, da gente definir com clareza e previamente qual que é a esfera do nosso comportamento lícito, ilícito, que pode gerar dever de indenizar ou não. E há uma preocupação também técnica, que é um pouco mais formal, com o modo que os dispositivos foram redigidos, porque eles podem dar margem para uma interpretação muito mais difícil, muito mais delicada para o futuro, e que vai criar um ambiente de muita insegurança no Brasil. Então, no Congresso, o que a gente está propondo é a organização dessa discussão de em qual medida a reforma do impacto do Código impacta na sociedade, discutir o modelo de responsabilidade civil, discutir os impactos no direito de família e das sucessões, o que interessa a todo mundo, porque tem uma repercussão muito grande no modo como as pessoas vão constituir suas famílias e vão se relacionar a partir de então, e também uma discussão no ambiente de negócios com o direito empresarial. Como que o empresário vai agir, se há uma facilitação da atividade empresarial, ou se a gente não está criando um obstáculo novo para funcionar o que a gente já vinha funcionando. Esse é o professor Edgar Neto, que é professor da Faculdade de Direito da Federal, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, esse momento que a gente está discutindo agora, e eu tenho visto muita gente, muitas instituições, inclusive, surfando na onda aí dessa história da lei da adultização, da regulação de redes sociais, como forma até de proteger crianças e adolescentes, isso entra no arcabouço do Código Civil, de alguma forma, né? Até a forma como as pessoas podem recorrer, por exemplo, a indenizações caso elas se sintam prejudicadas pela atuação de outras pessoas em redes sociais. Esse vai ser um tema que pode ser tratado nesse Congresso também, ou vocês vão deixar mais para o Congresso Nacional? Bem, é importante pensar porque o projeto ele traz uma ideia que não tem correspondência em outro lugar do mundo, talvez seja o aspecto mais criativo do projeto, de trazer um regulamento para o direito digital. O que é muito complicado no Brasil, porque a gente já tem muita coisa sendo discutida, a gente tem problemas no Congresso, problemas no Judiciário, e mais do que isso, a gente já tem um arcabouço legal razoavelmente constituído com o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de se questionar se é conveniente trazer esse problema para dentro do código, ou se não é mais interessante manter a regulação do ambiente digital, que é um ambiente muito mais dinâmico, fora desse contexto. Porque, por exemplo, um exemplo que a gente tem usado muito e destacado, o projeto, como ele começa em 2023, ele chega a falar do Skype, e a gente sabe que o Skype foi descontinuado pela Microsoft. Exato. Então, nessa dimensão, o projeto tentar regular o direito digital corre o risco de envelhecer muito rápido, justamente na dinâmica de que códigos civis são leis que devem durar. Muito bem, esse que falou conosco é o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Edgar Aldomar Marques Neto, que fala sobre um congresso em Belo Horizonte nos dias 22 e 23 de setembro, que vai discutir o Código Civil. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco aqui. Um bom fim de semana. Eu que agradeço e reitero o convite para todo mundo participar também. Obrigada, professor. Agora 5 horas e 39 minutos.